18 horas. Notícias de Manaus, Amazonas, Brasil e do mundo. Agora na Mix. 6 horas e 1 minuto em Manaus. Boa noite pra você em 100,7. Boa noite pra você na sintonia certa. Boa noite pra você que está aí no melhor Mix do Brasil. Hoje é quinta-feira, dia 12 de agosto de 2021. Karime, boa noite. Boa noite, Carlão. Tudo muito bem? Boa noite pra você. Claro, Certinho. Tudo bem, tudo certinho, sim. Bacana. E muito boa noite pra você que nos acompanha sintonizado aqui em 100,7. É isso aí, estamos juntos a partir de agora até as 7 da noite aqui no 18 horas. 6 e 2. 18 horas. Vamos aos destaques de hoje do 18 horas. Sindicato pede para o governo do Amazonas a regularização de salários de 5 mil trabalhadores da saúde do estado. Vamos falar sobre a indenização por tratamento precoce e ineficaz no combate à Covid-19, também para quem perdeu família durante a crise de oxigênio medicinal no Amazonas no início do ano. Começa nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, a vacinação contra a Covid para os adolescentes de 12 a 17 anos aqui em Manaus. Você vai saber os detalhes sobre a vacinação no programa de hoje. Essas e outras notícias, os destaques desta quinta-feira, você confere a partir de agora, aqui no melhor Mix do Brasil, mais uma edição do programa 18 horas. Você está ouvindo Mix 18 horas. Bom, e começamos o programa de hoje aí com uma denúncia absurda, hein, de profissionais que trabalham sem receber salários. Isso mesmo. Estamos falando aí do governo do estado do Amazonas, na gestão de Wilson Lima, que está há 4 meses sem acertar os salários dos trabalhadores terceirizados da saúde aqui do estado do Amazonas. Pois é, Carlão, são pelo menos 5 mil trabalhadores que estão sem receber. São profissionais que estão na guerra contra a Covid desde o início da pandemia, arriscando suas vidas para salvar as nossas, que merecem, é claro, todo o respeito do mundo, de todo mundo, mas parece que o governo do Amazonas não pensa assim. A repórter Odiné Araújo explica pra gente mais detalhes sobre esse absurdo da gestão de Wilson Lima em relação aos trabalhadores da saúde. A cobrança foi feita ao novo secretário de Saúde do Amazonas, Anuar Samad, pelo Sindiprive, Sindicato de Trabalhadores em Santas Casas, entidades filantrópicas e religiosas e estabelecimentos de saúde do Amazonas. A presidente da entidade, Gracete Mouzinho, informou ao secretário que 5 mil profissionais de saúde do IET, Instituto de Enfermagem e Terapia Intensiva, estão há 4 meses com salários atrasados. Não é certo os enfermeiros que estão na linha de frente ainda do Covid, que continua, a pandemia não acabou, com 4 meses de atraso de pagamento. São os enfermeiros da IET e das outras cooperativas. Mas foi assustador saber que esses enfermeiros da IET, desde fevereiro, não recebem. É muito triste eles estarem ali lutando, com aqueles pacientes, arriscando a própria vida, dando assistência de qualidade, porque são os excelentes enfermeiros, tá? E que deixa a família para cuidar do desconhecido. O mais complicado ainda é trabalhar dessa forma, sem reconhecimento, sem respeito, sem dignidade. Para conseguir ser atendida pelo novo secretário de Saúde do Estado, a presidente do Sindiprive teve de pedir a intervenção do deputado estadual Wilker Barreto, líder da oposição na Assembleia Legislativa do Estado. O parlamentar aproveitou o encontro para pedir criação de uma comissão para levantar quantos profissionais de saúde, entre médicos, enfermeiros e técnicos, estão sequelados pela Covid precisando de socorro. O Wilker Barreto tem usado a tribuna da Assembleia para falar sobre o atraso no salário dos trabalhadores terceirizados e também sobre o apelo dos profissionais contratados pelo governo que cobram o pagamento de direitos trabalhistas, entre eles periculosidade, ticket de alimentação, recebimento integral de 13 plantões mensais e não apenas os 10 pagos atualmente. Já vai fazer agora mais de um ano, de risco de vida e ticket de alimentação para mais de 5 mil técnicos de enfermagem contratados diretamente pelo Estado. Isso é um absurdo. Marcamos daqui a 15 dias uma outra reunião, que foi o tempo que ele me pediu para se atualizar. Os seus salários são para a sua subsistência.
Imagina, já estava com dificuldade, já é apertado, agora tendo que custear remédio, tratamento, isso não é justo. Eles deram suas vidas, se arriscaram por nós. O Estado tem recurso. Os números são astronômicos, são bilhões a mais de receita. O parlamentar também pediu que os CAICs e os CAIMs voltem a funcionar dignamente para atender crianças e idosos. Odinei Araújo para o 18 horas. Bom, e isso tudo tendo dinheiro em caixa, tá? Porque o governo do Amazonas registrou aumento na arrecadação, vou só lembrar aqui, tá? De imposto no mês de julho. O Amazonas arrecadou 1,7 bilhão de reais a mais no primeiro semestre deste ano, na comparação com o primeiro semestre do ano passado. O valor representa um aumento de 18,48% na comparação aí com os números de 2020. Karime, isso é o que a gente sempre vem falando aqui. Dinheiro tem, o que não tem aí é gestão para gastar, para administrar esse dinheiro. A falta de responsabilidade é tanta que mesmo com esse dinheiro em caixa, o governo de Wilson Lima pediu emprestado do Banco do Brasil mais 1,5 bilhão de reais. E o que a gente quer saber é como esse dinheiro vai ser gasto. Qual a proposta de trabalho desta gestão para direcionar tantos recursos assim? Qual o benefício que o cidadão, que nós cidadão, vamos ter? Vai investir em que? Essa é a pergunta. Pois é, Carlão, essa é a questão, porque na época desse empréstimo, que foi aprovado pela Assembleia Legislativa, o deputado estadual e economista Serafim Correia disse que com esse incremento aí na arrecadação, que a gente já tinha fora o empréstimo, o Estado poderia crescer em todas as áreas, mas claro que para isso tinha que ter projeto, né? Priorizar as áreas e fazer investimentos que deem retorno, mas para isso tudo é preciso ter projeto. Sem dúvida, Karime, lembrando que o deputado Serafim Correia votou contra o empréstimo do Banco do Brasil. Para ele, não haveria a necessidade disso, com a arrecadação batendo o recorde de 1,7 bilhão de reais. Agora, com tanto dinheiro em caixa, por que o Estado não paga o salário atrasado desses 5 mil trabalhadores da área da saúde? Qual o impedimento para acertar esta conta com os trabalhadores, Karime? Pois é, o que falta para pagar direito esses trabalhadores da saúde? Estamos ainda no meio de uma pandemia. A gente escutou na reportagem tantas reivindicações e tantos problemas que esses trabalhadores estão passando, né? Estão reivindicando. E lembrando aqui que em entrevista a Graciete Mouzinho, a presidente do sindicato, aqui no 18 horas, ela chegou a pedir socorro para a gestão de Wilson Lima, socorro para os profissionais da saúde do estado do Amazonas. Bom, seguindo a bronca aí contra o governo do Amazonas, lá na Assembleia Legislativa do Estado, a questão agora é que o governo simplesmente não responde aos requerimentos solicitando informações sobre obras, recursos e atividades desenvolvidas pela gestão de Wilson Lima. Aí o deputado Dermilson Chagas afirma que o governo do Amazonas esconde informações sobre gastos feitos em ramais e que o governador Wilson Lima trata a Assembleia Legislativa como um puxadinho do governo. A repórter Júlia Gomes explica essa bronca pra gente. O silêncio do governo do Amazonas foi mais uma vez questionado pelo deputado de oposição Dermilson Chagas. O parlamentar cobrou da mesa diretora da Assembleia Legislativa do Amazonas que a casa se posicione com relação ao mutismo, condição de quem não consegue falar em situações específicas do Executivo Estadual. Para o deputado, a falta de respostas aos requerimentos encaminhados ao governo do Amazonas, solicitando informações sobre obras, recursos e atividades desenvolvidas pelo Executivo, representa uma clara demonstração de que o governador Wilson Lima quer tratar a Assembleia como se fosse um puxadinho do governo. Entre os vários pedidos feitos pelo deputado Dermilson Chagas está a solicitação da lista de ramais que a Secretaria de Estado de Produção Rural e Sustentabilidade afirma ter recuperado e pavimentado entre 2019 e 2020, assim como os valores gastos nas obras. As informações foram solicitadas em março deste ano, mas até hoje a CEPRO não enviou os dados. Já fiz um requerimento para a mesa, para que o próprio secretário, que ele anuncia tanto que fez reformas em ramais, saber quais são. Porque o produtor rural, o agricultor, não tem falado de reforma nenhuma de ramais. Inclusive, já saiu matéria em jornal local falando da precariedade dos ramais.
E até agora o secretário não teve a coragem de responder o requerimento para dizer, olha, esse ramal foi reformado, esse ramal foi reformado e aquele outro, para beneficiar o agricultor. Depois de receber denúncias sobre as condições precárias nas quais se encontravam ramais que a Secretaria de Produção afirmava ter recuperado, o deputado chegou a visitar os municípios de Manacapuru e Novairão para verificar pessoalmente a situação em que se encontravam. Dermilson Chagas disse que a falta de planejamento e implementação de programas para beneficiar o setor primário são as principais causas dos problemas enfrentados pela população que vive no interior e pelos empresários do setor. O parlamentar também chamou a atenção para a perda de recursos que a CEPRO teve por falta de planejamento. Na realidade, o que eu sei é que a CEPRO, que tinha um orçamento de 300 milhões, agora só gasta 90 e só tem 10 milhões para asfaltar todos os ramais do estado do Amazonas. Aí eu estou perguntando do secretário, aonde foi que ele fez essa obra, quando foi que ele fez e a situação desses ramais. Mas até agora não veio a resposta para casa da Assembleia, que ele está chamando a atenção do presidente para que o poder tenha a resposta do secretário que nós queremos para fiscalizar, que esse é o nosso papel também, de fiscalizar o Executivo. O 18 Horas entrou em contato com a Secretaria de Estado de Produção Rural para saber sobre a acusação feita pelo deputado, mas até o fechamento da reportagem não tivemos resposta. Júlia Gomes para o 18 Horas. Você está ouvindo 18 Horas. Agora em Manaus, 6 horas e 12 minutos, vamos para Brasília conversar com o correspondente do programa 18 Horas, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Carlos Eduardo, hoje foi um dia quente na CPI do Senado, é um dos assuntos que nós vamos tratar hoje. Teve bate-boca entre o líder do governo na Câmara, Ricardo Barros, e os senadores, porque o Ricardo Barros simplesmente disse que os senadores da CPI estavam atrapalhando a compra de vacinas pelo Brasil. Nesse ponto aí, teve até o senador Omar Aziz até encerrou a sessão. Bom, mas antes nós vamos falar de assunto importante também, que é sobre a PEC da reforma eleitoral, que está em votação desde ontem, não é? Carlos Eduardo, boa noite. Boa noite, Karime, boa noite, Carlão, boa noite a todos. Pois é, a Câmara dos Deputados concluiu hoje à tarde o primeiro turno da votação da PEC da reforma eleitoral. Foram feitas algumas mudanças importantes que já vão valer no ano que vem nas eleições para deputados estaduais, federais, governadores, senadores e presidente da República. O destaque dessa reforma é que foi rejeitado o distritão puro, sistema que prevê a eleição dos candidatos que obtiveram mais votos, sem levar em conta os votos dados aos partidos, como ocorre no atual sistema proporcional. Mas para derrubar o distritão, houve um acordo entre os partidos que aprovaram a volta das coligações partidárias proporcionais, já a partir do ano que vem para deputados estaduais e federais. Também foi aprovada a contagem em dobro dos votos para candidatas mulheres e candidatos pretos para deputados federais nas eleições de 2022, 2026 e 2030. Essa alteração envolve o cálculo de distribuição de recursos do fundo eleitoral para esses grupos e também incentivar o ingresso de mais mulheres e negros na política. A reforma eleitoral também alterou a data da posse do presidente da República, que vai ser dia 5, e de governadores para o dia 6. E também restringiu um pouco a atuação do Supremo Tribunal Federal e do Tribunal Superior Eleitoral no processo, em todo o processo eleitoral. Qualquer alteração que o Judiciário tente fazer nas regras eleitorais tem que fazer um ano antes do pleito. Agora, Karime, sobre a volta das coligações partidárias, que é um ponto interessante, porque esse assunto eles aprovaram o retorno daquilo que vinha sendo muito criticado, que são as alianças entre partidos que permitem a votação nas legendas, possibilitando, por exemplo, a soma do tempo de propaganda eleitoral. Praticamente toda a bancada do Amazonas votou sim a essa matéria. Então vamos aos votos. A bancada do Amazonas votou assim. O Partido Republicanos votou sim. Então seguiu a orientação do partido, Capitão Alberto Neto e Silas Câmara. Também o Solidariedade orientou sim.
Bosco Saraiva também votou nesse sentido. O Partido Progressistas votou sim, orientou sim, e Átila Lins seguiu também o voto sim. Marcelo Ramos seguiu a orientação do partido, também o PL orientou sim. Agora, o detalhe, o que é diferente aí, o PSL orientou não, mas o deputado delegado Pablo votou sim. O PT orientou sim, mas o deputado José Ricardo votou não. Eu conversei com ele agora à tarde e ele nos mandou um vídeo, um áudio também, para explicar por que ele votou não ao retorno das coligações partidárias. Vamos ouvir. Esta semana eu votei contrário ao voto impresso e voto distritão. E ao mesmo tempo me posicionei contrário à volta das coligações proporcionais. Porque o que acontece? A legislação que já estava vigorando desde a eleição municipal anterior, do ano passado, ela definiu que cada partido iria lançar sua chapa de candidatos. E no caso, para a próxima eleição, seria uma chapa para deputado estadual, uma chapa para deputado federal. E dessa forma, a população poderia compreender melhor quais são as propostas defendidas por cada candidato, ou seja, as ideias daquele partido, e essa é uma forma de fortalecer os partidos. Ao aprovar o retorno às coligações, eu considero que essa busca de fortalecimento das ideias partidárias e de projetos para a população fica mais enfraquecido. Aí a gente acompanhou então o posicionamento do deputado federal José Ricardo do PT, que votou contrário à orientação do partido dele, não é? Ele se posicionou e explicou por que ele votou. Carlos Eduardo. Exatamente, Karime. Muitas coisas, muitos pontos foram aprovados nessa reforma eleitoral. Também, hoje à tarde, a Câmara aprovou um projeto de lei que permite os partidos pequenos se unirem em federação, a fim de atuarem como uma só legenda nas eleições e na legislatura. Essa medida visa salvar aqueles partidos pequenos que vão ser afetados pela cláusula de barreira, aquela lei que deixa muitos partidos, aqueles pequenos, fadados ao fim se não conseguirem eleger um número mínimo de cargos. Agora, Karime, enquanto está rolando a reforma eleitoral, a CPI da Covid-19 segue o seu curso. Hoje, quem prestou depoimento foi o líder do governo na Câmara, o deputado federal Ricardo Barros, do Partido Progressistas. Ele foi citado em diversos depoimentos como uma espécie de articulador, um interventor da compra de vacinas indianas Covaxin, aquela cujo contrato de compra é suspeito de ser superfaturado. Ricardo Barros é suspeito de ter usado a influência dele como parlamentar para tentar agilizar a compra da Covaxin e pressionar a Anvisa para que ela aprovasse o uso dessa vacina aqui no Brasil. Esse caso chegou ao conhecimento da CPI pelo deputado federal Luiz Miranda, que é irmão de um servidor público concursado do Ministério da Saúde, responsável pela área de contratos, e ele falou para o irmão que ele estava sendo pressionado para que empurrasse à frente esse contrato superfaturado. Agora, Karime, essa reunião foi tensa demais, uma das mais tensas dessa CPI, porque o deputado Ricardo Barros disse que a CPI estaria prejudicando a compra de vacinas e a fala dele causou um tumulto geral, até suspendendo a CPI. Vamos ouvir esse trecho, essa fala que aconteceu hoje na CPI da Covid-19. Então, senador Renan Calheiros, para encerrar o assunto de Belcher, por favor. A vacina que a Belcher representava no Brasil era uma vacina de dose única a $17. Portanto, uma compra muito vantajosa para o Brasil e que a Cancino descredenciou o representante no Brasil e não colocou outro lugar, portanto, mostra que não tem mais interesse em vender para o Brasil. Eu quero lembrar aos senhores senadores que o mundo inteiro quer comprar vacinas. O mundo inteiro quer comprar vacinas. E eu espero que essa CPI traga bons resultados para o Brasil, produza um efeito positivo para o Brasil, porque o negativo já produziu muito. Afastou muitas empresas interessadas em vender vacina no Brasil que não se interessam mais. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Isso não é verdade. Nós impedimos a nossa dinheiro com vacina. Há 3 meses atrás,
Mas antes dessa CPI estar instalada, senhor líder do governo Jair Bolsonaro, nós já tínhamos quase 400 mil vidas perdidas. Dizer que nós afastamos fabricantes idôneos de trazer vacinas para o Brasil, nós queremos Aí a gente acompanhou então esse trecho da sessão de hoje da CPI da Covid no Senado Federal, onde teve essa confusão, essa briga entre os ministros e o... Bate-boca. Exatamente, o Ricardo Barros, líder, né, do governo na Câmara, falando que essa CPI afastou, os senadores afastou as farmacêuticas, as grandes empresas de vender vacinas para o Brasil, mas eu sei que a imprensa já divulgou várias farmacêuticas, se não me engano, a AstraZeneca e da Janssen, elas já emitiram nota oficial dizendo que não, que continua a tratativa, que nada disso aconteceu, e outras dizendo que o interesse em vender vacinas para países do mundo, para todo mundo, continua igual. Carlos Eduardo, que confusão. E ele deve voltar a depor, não é? Agora, só concluindo o que você falou, a Canceno também, uma das fabricantes de vacinas, já disse também por meio de nota que isso não alterou o Brasil. Eles continuam com representante, continuam com o interesse de vender vacinas para o Brasil, contrariando o que Ricardo Barros falou. Agora, como o Ricardo Barros ele foi convidado, na época, há uma semana atrás, ele havia sido convocado pelo presidente senador Omar Aziz. Agora ele foi na condição de convidado. Por ser convidado, ele não podia receber algumas sanções, digamos assim. O presidente não podia apertá-lo um pouco mais, ameaçá-lo de alguma forma. Como ficou esse imbróglio agora, o G7 versus governo, agora a presidência da CPI vai recorrer ao STF para tentar saber o que fazer com o deputado federal, porque, segundo o presidente Omar Aziz, há indícios claros de mentiras faladas pelo deputado Ricardo Barros. Então, vamos ver mais essa pauta para ser conduzida pelo STF. E provavelmente, como você falou, o deputado Ricardo Barros vai voltar para a CPI, porque agora ele é um representante, ele é o mais alto representante do governo que está ali na mesa de CPI. Claro que ele não vai baixar a crista. Volto com você, Karime e Carlão. Ok. Muitíssimo obrigada pelas informações. Bom trabalho. Boa noite, Carlos Eduardo. Até mais, até amanhã. Boa noite. Até amanhã. Conversamos com o correspondente do programa 18 Horas em Brasília, o jornalista Carlos Eduardo Matos. Agora 6 horas e 23 minutos em Manaus. 18 horas. Ainda hoje, aqui no 18 Horas, começa nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, a vacinação contra a Covid para os adolescentes. Atenção, hein? De 12 a 17 anos aqui em Manaus, aqui na capital. Você vai saber os detalhes sobre a vacinação daqui a pouco, logo depois aí da primeira da playlist. 18 horas. Agora nós vamos saber aí a previsão do tempo, hein? Para esta noite de quinta-feira, madrugada de sexta-feira, tempo e temperatura com ela, Karime Leão. Previsão do tempo. E segundo informações do Climatempo, a previsão é de chuva rápida durante a noite e a madrugada. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 35 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 36% e 66%. 6h29. Você está ouvindo 18 horas. Olha, o prefeito de Manaus, Davi Almeida, renovou a situação de emergência na capital por mais 180 dias por conta da pandemia da Covid-19. O decreto foi publicado no Diário Oficial dessa quarta-feira. E no novo decreto, o prefeito justificou que a vacinação no Brasil, no Amazonas e em Manaus ainda não alcançou o percentual desejável de pessoas imunizadas contra a Covid. Até quarta-feira, apenas 54% da população aqui da capital já tinha recebido pelo menos uma das doses da vacina. E entre as pessoas que ainda não se vacinaram, seja com a primeira ou a segunda dose, estão profissionais da educação. Por isso, essa semana a Prefeitura começou um trabalho de intensificação da vacinação desse grupo aqui em Manaus, aqui na capital. A expectativa do município é imunizar o total de 33.614 trabalhadores.
No Amazonas, pois é, Carlão, e no Amazonas começa nesta sexta-feira, dia 13 de agosto, a vacinação contra a Covid para os adolescentes de 12 a 17 anos. Em Manaus e mais 11 municípios que já alcançaram 80% da meta de vacinação. Para esse grupo, Karime, a imunização começa com adolescentes que têm algum tipo de comorbidade, grávidas ou com deficiência a partir desta sexta-feira. E no sábado, dia 14, abre para os adolescentes deste grupo sem comorbidade, Karime. E a Prefeitura de Manaus anunciou que para a vacinação desse grupo de adolescentes vão ser disponibilizados 44 pontos de atendimento em toda a cidade. A repórter Ananda Chama traz pra gente mais detalhes sobre essa vacinação. Vamos acompanhar. Na tarde de ontem, o prefeito Davi Almeida anunciou que neste fim de semana serão abertos 44 pontos de atendimentos para vacinar os adolescentes entre 12 e 17 anos contra a Covid-19. Inicialmente, na sexta-feira, serão atendidos os adolescentes portadores de comorbidades, os que têm deficiência permanente, as gestantes e puérperas, e no sábado, os demais jovens incluídos na mesma faixa etária. A população estimada é de 237 mil pessoas e a Secretaria Municipal de Saúde preparou 44 pontos de atendimentos na sexta-feira, sendo 4 locais estratégicos de grande fluxo, como o Shopping Felipe Dal e o Estúdio 5, compostos apenas para pedestres. Já o SESI Sambódromo terá postos para pedestres e drive-thru, 2 escolas da rede pública e 38 unidades básicas de saúde. No sábado, além desses, vão operar mais 4 unidades básicas de saúde, uma escola pública e o Centro de Convenções Vasco Vasques. Todos os pontos vão estar abertos a partir de 9 horas da manhã até às 17 horas. Vale ressaltar que em todos eles também serão atendidos os maiores de 18 anos que ainda não se vacinaram e as pessoas que estão prontas para receber a segunda dose da vacina. Os adolescentes receberão o imunizante da Pfizer, o único autorizado pela Anvisa para aplicação em menores de 18 anos no Brasil. O intervalo para a segunda dose é de 84 dias, conforme o Ministério da Saúde. O médico clínico geral Felipe Urbano ressalta a importância dos adolescentes se vacinarem. A vacinação dos jovens é muito importante porque eles que estão aí nas baladas, nos bares, nas festas, e nesse ambiente a transmissão ela é maior. As pessoas acabam ficando desinibidas, se abraçando, conversando mais de perto. Então esse jovem vai acabar levando o vírus para dentro das suas casas, né? Para os seus familiares, seus pais, seus avós. Então é importantíssimo a vacinação desses jovens o quanto antes, com as 2 doses, para evitar, cortar essa transmissão dos mais jovens para os mais velhos. Para se cadastrar e obter mais informações sobre a vacinação contra a Covid-19, basta acessar o site Imuniza Manaus. Ananda Chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Olha, a Defensoria Pública do Amazonas recebe documento da CPI da Covid no Senado com orientações para que pessoas peçam indenização na Justiça por tratamento precoce e ineficaz no combate à Covid-19. O documento vai ser submetido à análise do Núcleo de Defesa da Saúde para saber sobre as providências que podem ser adotadas. Pois é, a sugestão de ação na Justiça veio depois do depoimento para a CPI do Senado do CEO da farmacêutica Vitamedic, Jailson Batista, que declarou um aumento expressivo no faturamento da empresa, impulsionado pela venda de remédios como ivermectina, que não tem comprovação de eficácia contra a Covid-19, mas fazia parte do kit de tratamento precoce. Vamos aos detalhes sobre esse assunto agora na reportagem de Odiné Araújo. A CPI da Covid no Senado sugeriu ontem que pessoas que se sintam lesadas por conta do chamado tratamento precoce procurem a Defensoria Pública de seus estados para serem indenizadas. A ideia foi motivada pelo depoimento do CEO da farmacêutica Vitamedic, Jailson Batista. Segundo ele, o faturamento da empresa disparou nessa pandemia, saltando de 200 milhões para 534 milhões de reais, impulsionado pela venda de remédios como a ivermectina, que
não tem comprovação de eficácia contra a Covid-19, mas fazia parte do kit de tratamento precoce defendido pelo governo federal. Diante da declaração, o presidente da CPI, senador Omar Aziz, sugeriu que as famílias que usaram remédios do kit Covid e que perderam entes queridos no Amazonas procurem a Defensoria Pública do Estado. Eu espero que a Defensoria Pública do Estado do Amazonas possa tomar a frente, juntamente com a OAB do meu estado. Tenho certeza que isso é importante para que isso não aconteça nunca mais. Não pode acontecer mais. Isso aí tem que servir hoje. Nós temos que fazer com que sirva de exemplo. Eles já sabiam, por experiência na cidade de Manaus, que isso não funcionava. Mesmo assim, os médicos assinam, os médicos, eu digo esse pessoal aqui, assinam o manifesto depois do caos de Manaus. Esse manifesto é após a morte de mais de 200 pessoas por dia na cidade de Manaus. E nem isso sensibilizou o laboratório, visou lucro mancomunado com alguns médicos. Se isso não for crime, não tem mais nenhum crime para a gente investigar aqui na CPI. O relator da CPI, Renan Calheiros, propôs que a sugestão fosse estendida para todo o país. A Defensoria Pública do Amazonas recebeu ontem mesmo o pedido do senador Omar Aziz para a formalização de ações de indenização em favor das vítimas da Covid-19 no estado. De acordo com nota da DPE, o defensor público-geral, Ricardo Paiva, vai submeter o documento à análise do Núcleo de Defesa da Saúde para saber sobre providências que podem ser adotadas. Ainda segundo a nota, desde o início da pandemia, que no Amazonas já matou mais de 13 mil pessoas, a entidade vem atuando para ajudar a salvar vidas, com dezenas de ações individuais para internação e transferência de pacientes. Além disso, a Defensoria instaurou em fevereiro processo para apurar dano coletivo causado pelo desabastecimento de oxigênio hospitalar na rede pública de saúde. Odneia Araújo para o 18 horas. E é esse gancho do finzinho da reportagem da Odneia Araújo que a gente vai abordar agora, porque a CPI da pandemia poderia ter ido um pouco mais além e indicado que a Defensoria ajudasse também nessas ações de indenização para as pessoas que perderam familiares por falta de oxigênio medicinal dentro das unidades de saúde do governo do estado do Amazonas. Sobre o assunto, vamos falar agora com o advogado Paulo Oliveira. Muito boa noite, seja bem-vindo ao programa 18 horas, tudo bem? Boa noite, Karime, boa noite, Carlos, obrigado pelo convite. Muitíssimo obrigada por você abrir um espaço na sua agenda para conversar com a gente hoje sobre um assunto tão importante e delicado, não é, doutor? Bom, nesse caso das mortes por falta de oxigênio aqui no estado do Amazonas, a gente pode dizer que a responsabilidade é do governo do estado? Karime, o Estado ele tem a obrigação de defender os direitos do cidadão, e o direito à vida é um direito inalienável. Ele faz parte do artigo 5º da nossa Constituição. O Estado tinha a obrigação de resguardar essa vida e ele não o fez. Nesse caso, o Estado tem uma responsabilidade objetiva, seja por ação ou por omissão. E o que é a responsabilidade objetiva? Bastam dois fatores para que o Estado seja responsabilizado. Primeiro, o dano, a comprovação do dano, que infelizmente no caso é a morte, e o segundo ponto seria o nexo de causalidade, que é a ação ou omissão do Estado é que implicou, decorrente desta ação ou omissão, que houve o fator morte. Ok, quem tem direito a pedir essas indenizações? E existe um valor estipulado? Como acontece? Não existe. Não, Carlos, não existe um valor estipulado, e as indenizações, elas têm duas formas são duas indenizações, é uma por dano material e outra por dano moral. E elas são elas têm um caráter que vai ser avaliado, vai ser mensurado conforme a ação e conforme a pessoa que faleceu. Quem tem direito são os familiares diretos, principalmente ascendentes e descendentes.
Aí no caso... E cônjuges. No caso seria mulher, né? Filhos, mãe de um rapaz. Seria, exatamente. Colocaria tudo... Exatamente. Quem está ali mais próximo, né? Exato, os familiares direto. Agora, como é que esses familiares, o que eles devem fazer? Eles podem procurar quem, onde? O que eles devem fazer para procurar esse direito? As pessoas mais carentes, elas podem procurar a Defensoria Pública e elas devem ter em mãos toda a documentação necessária para comprovar a responsabilidade do Estado. Nós recomendamos, os demais podem procurar advogados que atuem na área. Sempre é recomendável que você busque toda a informação, toda a ficha médica do paciente, do falecido. Então, prontuário médico, a ficha de internação, toda a documentação que você tiver referente ao que ocorreu deve ser levada ao advogado ou ao defensor público. No caso, doutor, isso são para os pacientes que estavam em hospitais públicos, nos hospitais de responsabilidade do governo do estado. Sim, exatamente. Para hospitais privados, o procedimento é similar, mas a ação não decorre apenas de responsabilidade objetiva. Tem uma responsabilidade, no caso, para hospitais privados, nós temos que também provar um ato ilícito ou um ato irregular. Sim. Ok, doutor, agora para finalizarmos, já existe algum caso deste tipo aqui no nosso estado e alguma indenização já foi paga, tanto no particular quanto no público? Já existem ações tramitando no Estado, essas ações ainda não foram julgadas, já existem ações que já foram julgadas em outros estados, mas que também ainda não foram julgadas. Ou seja, então, está tudo em aberto, né, doutor? Então a pessoa, ela deve... Conclua. Não, ainda está em aberto. E as indenizações, importante lembrar, que não é simplesmente o evento morte que gera a indenização do Estado. Tem que se comprovar que o Estado ele foi omisso ou agiu incorretamente na prevenção, na defesa da vida daquela pessoa. Bom, e no caso, então, aqui no estado do Amazonas, o fato do início do ano com a falta de oxigênio medicinal dentro das unidades. Gravíssimo. Com certeza. Não, já é um fato. Ok, então, muitíssimo obrigada pela sua participação, conversando com a gente, esclarecendo esse fato aqui pra gente no programa 18 horas. Eu que agradeço. Uma boa tarde, boa noite a todos. Boa noite. Uma ótima noite. Conversamos com o advogado Paulo Oliveira. 6h43. Boa noite. Você está ouvindo 18 horas. Em instantes, aqui no 18 horas, a saída da empresa Panasonic em Manaus serve de alerta para as autoridades estaduais analisarem o atual cenário de negócios no modelo Zona Franca de Manaus. É o que afirma a Federação das Indústrias do Amazonas. É o nosso assunto em instantes, logo depois da playlist. 18 horas. E agora nós vamos conferir a previsão do tempo, em tempo e temperatura com Karine Leão. Previsão do tempo. Segundo informações do Clima Tempo, a previsão amanhã é de sol e aumento de nuvens de tarde, com pancadas de chuva à tarde e à noite. A mínima prevista é de 24 graus, a máxima pode chegar a 34 graus. As chances de chuva são de 67% e a umidade relativa do ar fica entre 47% e 80%. 6h48. Você está ouvindo 18 horas. Bom, estamos aí no período do verão amazônico e com isso devemos ficar em alerta, hein? As queimadas aí estão acontecendo, né? Incêndios residenciais também preocupa, Karine. Pois é, Carlão, é muito sério esse assunto. A repórter Ananda Chama conversou com o pessoal especialista do Corpo de Bombeiros e passa pra gente agora dicas importantíssimas para evitar incêndio em casa. Vamos acompanhar. Uma
Manaus começa a vivenciar a época mais quente do ano, conhecida como verão amazônico, período em que tem um aumento nas temperaturas, o clima fica seco e com pouquíssimas chuvas. Com isso, segundo o Corpo de Bombeiros, o número de incêndios registrados no mês de julho deste ano foi de 50. No início da madrugada desta segunda-feira, um incêndio de grandes proporções atingiu 9 casas no Beco São Geraldo, no bairro Colônia Oliveira Machado. Na semana passada, um incêndio atingiu totalmente uma residência e deixou outras 2 próximas parcialmente comprometidas, na rua Visconde de Porto Alegre, no bairro Praça 14. A tenente do Corpo de Bombeiros, Lívia Bulcão, conversou com nossa equipe e falou das principais causas de incêndios em residências. Os incêndios, eles são mais comuns no nosso cotidiano do que a gente possa imaginar. Muitas vezes, um pequeno descuido é suficiente para que esse sinistro tome proporções graves. E as principais causas estão ligadas a problemas na rede elétrica, produtos, substâncias inflamáveis utilizados sem o cuidado devido, vazamento de gás, panelas esquecidas no fogão. Então, nós temos que ter cuidado para manter a nossa residência em segurança. Lívia Bulcão também falou de medidas simples que podem ser adotadas no cotidiano para evitar incêndio e que garante a segurança. Aquecedor, ferro de passar roupa, chuveiro elétrico, torneira elétrica, eles devem ser usados de maneira responsável e, se possível, evitar ligar todos ao mesmo tempo, porque podem sobrecarregar a rede elétrica. Fazer uma verificação periódica das condições do sistema elétrico das residências, fios, disjuntores, tomadas devem ser averiguados para que não haja superaquecimento. Não sobrecarregar as tomadas com diversos adaptadores acoplados a ela. Não carregar celular sobre móveis estufados. Adotar o uso de luzes de emergência que funcionem em caso de interrupção da rede elétrica e que possam substituir as velas de dentro de casa. Ao sair da residência ou do ambiente, é necessário que se desligue todos os equipamentos. Não deixem eles ligados a tomadas, por exemplo, ventiladores. Caso faça uso de velas, mantê-las dentro de um copo alto e nunca sobre pratos. Não deixar as velas próximas de cortinas, móveis, camas, tapetes. Ter o cuidado com o registro de gás. As mangueiras e o registro de gás possuem validade, então é necessário que se faça uma checagem periódica e uma substituição para um sistema novo quando já chegar no limite da validade. Vale lembrar que bitucas de cigarro não podem ser descartadas diretamente no lixo antes de se certificar que elas estejam totalmente apagadas. Caso de dúvidas ou registros de ocorrência, basta ligar para 193. Ananda chama para o 18 horas. Você está ouvindo 18 horas. Economia. E a Superintendência da Zona Franca de Manaus promove durante essa semana uma jornada de palestras para divulgar sobre os benefícios e incentivos fiscais da SUFRAMA. O evento é online e vai até amanhã. É amanhã, sexta-feira, tratando sobre as oportunidades de negócios para empresas de todo o país relacionadas aí com os incentivos fiscais nos estados da Amazônia Legal e áreas de livre comércio. Mais detalhes vamos conferir agora na reportagem de Júlia Gomes. Até a próxima sexta-feira, 13 de agosto, a SUFRAMA pretende mostrar as oportunidades de negócios para empresas de todo o país relacionadas ao usufruto dos incentivos fiscais na área de atuação da autarquia. Trata-se da primeira jornada de incentivos fiscais e Zona Franca de Manaus, evento online que teve início na última segunda-feira. Na palestra de abertura, o economista e servidor da SUFRAMA, Rafael Gouveia, abordou os diversos incentivos ofertados nos regimes fiscais da Zona Franca de Manaus, Amazônia Ocidental e áreas de livre comércio, e foi a primeira de um total de 11 palestras que ocorrerão até sexta-feira. O coordenador de documento fiscal da autarquia, Lutero Henke, falou sobre as oportunidades que os incentivos da Zona Franca de Manaus podem gerar para a economia local. As empresas que estão instaladas aqui na Zona Franca de Manaus,
seja indústria, comércio, serviço, eles têm uma série de benefícios, né, na aquisição de mercadorias, tanto nacionais, dentro do território nacional, como também podem importar, né, de outros países, né, mercadorias estrangeiras, e com isso elas têm uma redução no custo de aquisição dessas mercadorias. Então a mercadoria, ela adquire a mercadoria e com a redução, né, de não ter aplicação desses tributos, devido à isenção por ela estar localizada aqui na região incentivada e por possuir cadastro ativo na SUFRAMA, essa mercadoria acaba saindo com um custo mais em conta para a empresa. E com isso, ela consegue repassar, ela consegue revender a um preço mais baixo e tendo uma melhor competitividade, né? Vale destacar que esses incentivos não são restritos ao Amazonas, mas também aos outros estados que fazem parte da área de abrangência da SUFRAMA, como os estados do Acre, Roraima e Rondônia e os municípios de Macapá e Santana, no Amapá. Lutero Henke, coordenador de documento fiscal da SUFRAMA, lembra que ao longo da semana ainda serão abordados temas diversificados voltados aos benefícios fiscais. Como se cadastrar junto à SUFRAMA e também como operar no sistema, né, de ingresso de mercadoria nacional. O sistema é utilizado pelas empresas que adquirem mercadorias, né? E lembrando que não é apenas para as empresas que estão aqui localizadas, mas também para as empresas que remetem, que vendem mercadorias aqui para a região, que também operam nesse sistema. É interessante também participarem da jornada. E as inscrições podem ser feitas através do site even3.com.br/jornada-ZFM. Júlia Gomes para os 18 horas. 6h55, nós vamos agora aos indicadores econômicos. O dólar fechou em alta de mais 0,67%, cotado agora a R$ 5,25. O euro fechou o dia em mais 0,62%, cotado a R$ 6,16. O Bitcoin fechou em baixa de menos 3,03%, cotado a R$ 236.013. E o principal índice da Bolsa de Valores brasileiro, o Ibovespa, emendou hoje a terceira queda consecutiva com 1,11% e terminou o dia aos 120.700 pontos. E temos aumento de 3,5% no preço da gasolina nas refinarias e o novo valor já passou a valer nesta quinta-feira. O diesel segue sem previsão de reajuste. O preço médio do litro da gasolina pode passar de R$ 2,69 para R$ 2,78, isso nas refinarias, ou seja, uma alta de 9 centavos por litro. Em comunicado, a Petrobras explica que o aumento é para alinhar os preços ao mercado internacional. Neste ano, a gasolina da Petrobras já subiu cerca de 51% e o diesel 40%. E como adiantamos na edição de ontem aqui do 18 horas, a Panasonic vai encerrar a produção de televisores e prevê 130 demissões em Manaus. Há 4 décadas produzindo televisores na Zona Franca de Manaus, a empresa japonesa Panasonic vai deixar de fabricar esses aparelhos no Brasil. A linha de montagem será encerrada em dezembro, mas essa não é a primeira perda do polo industrial de Manaus neste ano. Outras fábricas instaladas na Zona Franca, como a Sonic, também já anunciou o encerramento das atividades em 2021. O que, na avaliação do vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, serve de alerta para as autoridades estaduais analisarem o atual cenário de negócios do modelo Zona Franca de Manaus. Vamos acompanhar o assunto agora na reportagem de Júlia Gomes. O anúncio foi feito na quarta-feira, dia 11. A Panasonic vai encerrar a produção de televisores e áudio residencial no Brasil. A linha de produção, que existe na fábrica de Manaus desde 1981, será encerrada até dezembro, o que deve resultar na demissão de 130 funcionários, o que representa 5% dos 2.400 colaboradores da Panasonic no país. Segundo a companhia, o encerramento da produção de TV e áudio no Brasil segue a estratégia global, com foco na sustentabilidade do negócio. A empresa informou que manterá outras linhas de produtos que estão ganhando investimentos expressivos. Na unidade de Manaus, onde deixarão de ser produzidas as TVs, será mantida a fabricação de fornos de micro-ondas, produtos automotivos e componentes eletrônicos.
Mas essa não é a primeira perda do polo industrial de Manaus neste ano. Outras fábricas instaladas na Zona Franca, como a Sony e a LG, também já anunciaram o encerramento das atividades em 2021. A Sony foi vendida à Mundial após anunciar o fim das atividades em setembro do ano passado. A empresa operava há 36 anos no polo industrial de Manaus e empregava 220 funcionários que foram dispensados. Para o vice-presidente da Federação das Indústrias do Estado do Amazonas, Nelson Azevedo, a saída da Panasonic serve de alerta para as autoridades estaduais analisarem o atual cenário de negócios do modelo Zona Franca de Manaus. É sempre bom se questionar, isso é para nós mesmo daqui, inclusive vocês da imprensa, se o ambiente de negócios aqui na Zona Franca de Manaus está gerando atratividade suficiente para os investimentos aqui na nossa região. Ou se existem obstáculos para a operacionalização das indústrias, nós precisamos estar à frente para evitar que investimentos deixem a região e migrem para outros estados ou mesmo para outros países. Júlia Gomes para o 18 horas. 18 horas. Agora em Manaus, 6 horas e 59 minutos. Vamos direto para o editorial 18 horas. Editorial 18 horas. O chamado índice de miséria no Brasil atingiu 23,47 pontos em maio, o maior valor desde o início da série histórica em março de 2012. O recorde negativo foi puxado por aceleração da inflação, aumento do desemprego e do custo de vida e queda da renda. O índice é calculado pela LCA Consultores a partir de dados do IBGE e mede a satisfação da sociedade com a economia. Para isso, leva em consideração a taxa de desemprego e o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. Pelas projeções da LCA, o índice de miséria deve continuar subindo até o final de agosto, quando então deve passar a cair e termine o ano em 21,44 pontos. Mas, por enquanto, o índice de miséria no Brasil é recorde, puxado por inflação e desemprego. E nos resta torcer e cobrar das lideranças políticas do país para que prestem atenção e tentem focar suas ações no desenvolvimento, geração de oportunidades, investimentos, emprego e renda. 18 horas. Carlão, uma última informação. O ministro do Superior Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, acolheu a segunda notícia crime apresentada pelo Tribunal Superior Eleitoral contra o presidente Jair Bolsonaro. Bolsonaro responde agora também pela divulgação nas redes sociais de um inquérito sigiloso do Tribunal Eleitoral que apura invasão nos sistemas da Corte. A informação é do site da CNN. Ok, Karime, finalizamos então, não é isso? Mais uma edição do 18 horas. Boa noite. Ok, gente, obrigada pela companhia. Um beijo, até amanhã. Continue bem, continue em 100,7. Você ouviu 18 horas. As notícias do Brasil e do mundo. De volta amanhã.